Olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um Fagron Talks. Hoje, eu, Pablo, vou estar sozinho, a Cláudia não vai estar aqui como habitualmente ela está, mas eu tenho a companhia de duas profissionais, de duas convidadas, para a gente bater um papo sobre o avanço feminino, saúde, empoderamento e liderança. Eu estou aqui com a Bruna Roesler, que é graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Uninove, pós-graduada em Assuntos Regulatórios e coordenadora do nosso time de visitação médica aqui da Fagron Brasil. Tudo bem, Bruna? Olá, Pablo. Olá, pessoal. Tudo bem? Pamina, bom dia. Tudo bem? Então, a Bruna já adiantou que a gente está com a Pamina, então a Pamina Almeida. Tudo bem, Pamina? Tudo A bem. Pamina é farmacêutica bioquímica também, só que é pós-graduada em farmácia estética, e você é a supervisora de vendas do nosso time da Fagron Genomics, certo? Isso, E como que você está? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês Uhum. nesse dia tão especial, e falar um assunto tão importante e na companhia da Bruna, do Pablo. E eu fico muito feliz em também atuar, né, como farmacêutica, como supervisora da Fagron Genomics, que é uma empresa nova aí que a gente está entrando no grupo, que traz um ponto a mais da medicina personalizada. Ô, Pamela, aproveita então, vai que você está falando da Genomics, já diga aí como que tá a sua vida, como que tá essa sua nova empreitada aí com a Fagron Genomics, o que é a Fagron Genomics, como que você está passando seus dias aí. A Fagron Genomics, né, só para dar um pouquinho do spoiler aí da Fagron, a Genomics ela é um braço uma empresa, né, do grupo Fagron, que traz testes tanto metabólicos como genéticos para atuar exatamente na medicina personalizada. Acabei de sair de um treinamento, né, junto com a Fagron Espanha, que é onde a nossa sede dos testes genéticos, e eles falam que a gente não vende só um teste genético ou um teste metabólico, e sim a gente atua na medicina personalizada, né, trazendo aí um plus a mais para os médicos, para serem mais assertivos e tratarem os pacientes como um ser único. E eu aceitei esse desafio, né, junto à Fagron, atuando aí na supervisão, junto com uma equipe maravilhosa, só de mulheres. Muito bem. E para a gente entrar nesse mercado, é um mercado novo ainda para nós, né, que a gente está explorando ainda. Eu acredito que tem um potencial gigantesco no mercado. E uma fase da vida muito difícil, acho que para todas as mulheres, né, que têm família em casa, passou aí por essa pandemia, teve que se adaptar primeiro em casa, nesse totalmente home office, você tendo que aconselhar reuniões com criança, eu tenho criança pequena, e depois agora, começando 2022, já no modelo mais híbrido, onde a gente tem a necessidade, né? Eu acho que a gente tem a necessidade do contato visual, da presença, não só. É muito importante a abrangência que traz o modelo virtual, que a gente consegue explorar muito mais, né, o território nacional e internacional, tanto que eu estava tendo uma reunião com a Espanha, mas o contato pessoal faz toda a diferença e a gente também tem que se adaptar em relação a isso, aconselhar em casa, pôr a criança na escola, levar para a escola, trata não sei o que, deixa tudo pronto para você se dedicar exatamente, né, para você separar as coisas. Eu acho que isso é o grande segredo, saber separar os pontos. Bacana, e por isso que está aqui, né, para falar com a gente. Aqui. Essa visão. E você, Bruna, como é que tá? Porque visitação é tranquila, um dia a dia monótono, uma coisa assim, bem sossegada. Como é que como é que estão os seus dias? Então, retomando agora 2022, né, com esse modelo híbrido, assim como a Pamina comentou, né, pra gente estava fazendo muita falta o contato, né, a conversa, o olho no olho, né, para quem visita médico, o público das farmácias de manipulação, a gente precisava voltar, né. Em um determinado momento ali, quando a pandemia veio para valer, né, em 2020, 2021, foi muito difícil. Porque quem é da rua, quem tem essa necessidade, né, e tem o dia a dia bem corrido, trânsito, vai de um lado para o outro da cidade e, de repente,
você não tem mais atividade física, você não tem o trabalho do dia a dia, né? Eu tenho 2 filhas em casa, marido também no home office, então conciliar tudo foi muito difícil. A minha cabeça parecia que ia dar um nó só. Eu não sabia se eu parava para fazer o almoço, uma que tinha que colocar para dormir um pouquinho à tarde, aí eu tinha uma reunião, enfim, né? Muitas coisas aconteceram em 2020 e 2021 por conta dessa pandemia. Mas retomar esse início de 2022, né, para o modelo híbrido, eu acho que é necessário, né? A gente tem um aumento da produtividade muito grande quando a gente tem esse modelo, mas estar no presencial faz toda a diferença. E assim, eu falo em nome do time, que tem essa mesma energia, que gosta da rua, né? Então foi muito gostoso agora na retomada das férias, né? Saber que a gente pode hoje se sentir um pouco mais tranquilo em trabalhar no presencial. Mais seguro, né? Sim. E vamos lá, gente. Nosso tema é o avanço feminino, né? E vocês são 2 líderes. Uma pergunta super fácil de sim ou não. É fácil ser líder, Pamela? Não. É fácil ser líder, Bruno? Não. E como que é ser uma mulher líder? Como que é isso para vocês? Como que vocês conciliam a vida de vocês? Porque vocês são mães, né? Como que vocês conciliam? É a mesma pessoa? São pessoas diferentes que vivem aí no dia a dia de vocês? Conta aí, como que vocês conciliam essa jornada de trabalho e essa jornada que vocês têm fora do trabalho? Como que é isso? Vocês têm? É tudo tranquilo? A casa de vocês? Vocês moram num palácio? Enfim. Como que é Tenho isso? 200 funcionários que me ajudam. É engraçado, né, Pamela? Porque a gente tem que ligar e desligar. Uma hora eu sou funcionária, né? Tenho que estar ali online para fazer a presença na empresa, para participar de uma reunião, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que parar porque tem uma criança chorando, ou é a hora de um lanche, é a hora do almoço, e não é fácil. Ajudar numa lição que você fala, meu Deus, eu não lembro mais disso. Da onde que a professora tirou esse raciocínio que eu preciso acompanhar? E é muito complicado você lidar com pessoas, sim. Porque tem um lado emocional que te pega, mas você tem que ser racional ao mesmo tempo, porque você está regindo uma liderança de uma empresa com um aporte muito grande. Então, você tem que entrar nesse equilíbrio, né, tentar, porque são pessoas, elas agem de formas diferentes, né, por estímulos diferentes. Tem pessoas que você não pode pressionar muito, que não vai, então você tem que conhecer a fundo. Quando eu comecei nessa função, eu falo, as pessoas têm que ser tratadas individualmente também, cada um tem sua particularidade de como serem cobradas, de como serem incentivadas. E aquele papel que eu trago muito, eu acho que eu aprendi muito sendo mãe. Porque você precisa acariciar, você precisa dar bronca, você precisa mostrar que caminho que vai. Então, eu levo muito o meu ensinamento de mãe para as pessoas que eu ajudo ali no dia a dia, as meninas que estão abaixo de mim, para a gente, né? A gente está em construção de uma empresa que ainda é um papel mais difícil ainda. E eu levo muito esse papel de mãe, de estar ali, tá aqui, tá certo, vamos por esse caminho, não, assim não vai rolar. Então é muito mais, eu acho que eu tenho que ter o lado mais racional, né? A gente não pode levar muito no emocional também, mas eu segui essa liderança. Eu acho que a minha história, assim, de família, eu tenho uma base familiar muito feminina, muito de empoderamento feminino. E eu sigo muito de exemplo para o meu dia a dia, para o meu trabalho, para tudo que eu faço. E Bruno, e você? E ao contrário da Pami, né, eu não tenho muito isso, né, assim, pela minha base familiar, né, eu venho de uma família onde as mulheres são donas de casa, né, eu não tinha essa questão, sabe, eu preciso ter um cargo, eu preciso fazer uma faculdade, mas aí é claro que na adolescência você começa a pensar o que vai fazer. Eu tinha algumas pessoas ao meu redor que davam um suporte com relação a isso, tanto que quando eu decidi fazer a faculdade, né, foi muito engraçado, porque eu fui lá, me matriculei, e aí, mãe, eu vou fazer farmácia. Nossa, filha, farmácia, o balcão, ela pensou só por trás do balcão, na drogaria, né, porque o sonho dela é que eu atuasse
na área de TI. Inclusive, eu fiz um técnico Sei. em TI, né, no ensino médio, só que não era uma área Você que tinha me aptidão, já despertou. entendi. Isso. Eu seguia muito pro lado do cuidar, eu tinha essa necessidade, eu amo a área da saúde, então, assim, o lado, né, de dar um conselho de o que utilizar, tanto num tratamento, ou se procura um médico ou não, né, nessa questão da saúde. E aí, então, eu falei para ela, mãe, eu vou fazer farmácia, né, e aí ela olhou para mim, assim, espantada, e aí eu falei, o que eu podia, né, trabalhar na área, né, quando eu escolhi fazer farmácia. E os cargos, né, que foram acontecendo, as empresas onde eu passei, eu não tinha essa vontade de ter um cargo, né? Eu não tinha essa questão, nossa, um dia eu quero ser uma líder, eu quero ser uma coordenadora, eu quero ser um gerente. Eu não pensava dessa maneira. Mas você acha que você não era capaz ou você não via uma mulher assim para você se espelhar ou tipo não passava Não, por eu isso? acho que não tinha dentro da Bruna Entendi. essa questão do crescimento, né? Mas acho que tanto a questão do amadurecimento quanto mãe e a idade também, eu vi que havia uma necessidade e que eu tinha essa capacidade, Uhum, né? uhum. Tanto que quando eu fui convidada para essa posição, eu pensei muito, porque eu falei, meu Deus, né? Como lidar com as pessoas, porque não é fácil, né? Tem o dia a dia da pessoa, às vezes a pessoa teve um problema pessoal e ela traz, né, Não para vai o conseguir separar. profissional, Uhum. exato. E você tem que estar ali para dar todo esse suporte, né, para conversar, né, para auxiliar, para dar o direcionamento. Então não é fácil, não é Imagino. fácil, né, liderar. E a gente tem sempre essa chavinha, né? Porque a gente tem o outro lado, quando eu chegar em casa, o que eu tenho para fazer, né? Será que as crianças têm lição de casa? Eu tenho que preparar a lancheira. Ao mesmo tempo, você está pensando em um relatório que você precisa entregar e tem prazo. Então, Uhum. tudo isso, né? Mas faz parte do dia, eu acho que a gente consegue ir conciliando e encaixando, né? A prática vai trazendo, né? É. Isso no dia a dia. Mas nessa questão da casa, né, dessa obrigação, porque a gente sabe que culturalmente tem isso, né, a mulher tem esse peso mesmo. Mas para vocês, porque vocês conseguiram uma projeção na carreira de vocês e tudo mais, e isso é bem resolvido? Vocês tiveram que reclamar, vocês tiveram que brigar, ou foi uma coisa que naturalmente vocês conseguem ter esse tempo, é uma coisa que é Por que que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente faz reuniões e sempre tá a mulher com o neném no colo, Uhum. né? Não tá um homem com o neném no colo. Então, é isso que eu queria que vocês falassem. Como que é isso? Como que vocês encaram isso? Como que vocês, enfim, como que vocês fazem para que isso... Eu sei que tem a vontade de fazer, né? Porque é lógico que vocês fazem, quer ver a lição da filha, porque você tem vontade de ver, você quer viver aquele momento com seu filho, com sua filha. Mas o quanto isso é a obrigação e a vontade de vocês? O que que vocês sentem? Como que isso funciona e como vocês lidam com isso? Eu acho que o apoio familiar é muito importante para a estabilidade da gente conseguir virar essa chavinha que a Bru falou. Meu marido não tem a aptidão de ser o cara que vai pegar e trocar e ser. Uhum, uhum. Eu conheço vários que são super proativos, mas ele é um excelente cozinheiro, ele me ajuda na cozinha, com outros pontos, na disciplina das meninas. Eu tenho duas filhas, uma que vai fazer 9 anos, a outra de 2 anos, que tem uma diferença bem Bem grande grande. também. E ele é super carinhoso, tá sempre me apoiando. Ele sabe mais da Fagron do que eu. Então, é o meu braço direito ali. Eu acho que se não tivesse apoio, não só ele, como minha mãe, minha sogra, que ajuda nessa parte mais de mãe, né? De acolher, eu vou precisar viajar, eu vou precisar fazer alguma coisa, eu sei com quem eu posso contar. Eu acho que isso traz uma segurança, você se fortalece em querer mais, em estudar, em poder fazer uma pós, em poder estudar, em poder ir fazer um exercício, porque você tem essa equipe, né, atrás de você que dá todo esse respaldo de incentivo para você querer mais. Exatamente. Eu acho que é bem isso, a gente se complementa em casa, né?
Enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro sabe que tem, a gente conversa normalmente de manhã, né? O que você pretende fazer? Como é que tá a sua agenda, né? Vai ter Tem que ir pra reunião, onde e tal, nesse visitar. horário, hoje, né, com o retorno, né, em 2021, quando retornaram realmente as aulas, então ficou um pouco mais fácil, porque daí a gente consegue levar pra escola, leva de manhã, busca à noite, finalzinho do dia, tá tudo certo. Só que em 2020, enquanto as escolas estavam fechadas, né, e estávamos em casa, filhas e o marido, aí pegou um pouco, né, porque era novo para nós, né, era novo para elas, né, então as rotinas, elas ficaram um pouco distantes de serem seguidas de como era. Foi um momento Né? de Foi adaptação ali difícil. para uma nova realidade. Isso, porque daí elas não tinham um momento de distração, normalmente na escola, né, tem um parquinho, vai pra quadra, né, e em casa não. Então a gente distraía com o que dava, né, uma massinha, muitas vezes eu fiz bolo para poder interagir com elas, não podia descer pro parque, né, do condomínio, não dava para fazer nada disso, então a gente contornava da maneira que dava, mas muitas vezes era a sogra, era a mãe, era a vizinha, né, porque por diversas vezes eu pedi auxílio, porque não ia dar, né, porque depende da reunião, do contexto, é difícil você segurar uma criança e pedir para ela, né, não faça barulho ali, a mamãe está em reunião, não tem como segurar, né, então muitas vezes era a sogra, era a mãe, era uma vizinha, né, então eu tive muito apoio para que pudesse seguir e passar por isso, né. Legal. Essa eu acho que é a questão da tarefa. Ok, acho que a gente falou bem. E para vocês manterem esse equilíbrio também mental, né? Porque não só por fato de ser mulher e ter isso, mas vocês são líderes e vocês têm algumas obrigações e têm algumas tarefas que são talvez até mais estressantes um pouco do que eram antes, quando vocês não eram líderes e tal. E a gente tem essa questão de como que vocês mantêm aí a saúde mental, a saúde física, também com relação à tarefa de vocês. Com tudo isso, né? Com o fato de vocês terem aí essa questão da pandemia que a gente teve agora recentemente, e está ainda, né? Mas a questão da pandemia, a questão das tarefas, e como que vocês ainda conseguem manter sadias, assim, sanidade? Vocês conseguem manter o corpo funcionando bem, assim, tomando água e se exercitando? Como que funciona tudo isso para vocês? Na teoria é ótimo, É né? fácil, É né? fácil, mas não é fácil. Você precisa ter uma disciplina muito grande, assim. Sim. Você tem essa disciplina? Não tenho, não tenho. É. Eu adoro comer. Sei. Vá. E essa pandemia ajudou pouco, né? Porque a gente em casa, tudo que vê na televisão ou na internet favorecia para fazer um bolo, para fazer uma sobremesa, Eu adoro né? ver canal de culinária. Eu sou apaixonada por canal de culinária. Eu quero comer todos os negócios diferentes. Eu falo que o iFood foi o meu melhor amigo. Eu consegui explorar outros restaurantes que eu não exploraria no dia a dia, por localização, enfim, por mais que a comida de algumas vezes não chegava favorável, mas você teria ideia, a gente depois gosta de reproduzir e tudo mais, então isso foi um ponto legal. É muito difícil, eu todo dia, pelo menos quando eu vou tomar banho, pelo menos o meu banho, eu tento ser sozinha. Entendi. Não é fácil. Não é fácil, a Bruna sabe do que eu tô falando. E eu tento ser sozinha para fazer uma reflexão do meu dia, onde eu poderia ser melhor, aonde eu posso encaixar alguma coisa para fazer diferente, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. Então, eu tiro um momento do meu dia. Isso há muitos anos já, isso foi uma terapia que eu fiz, que conversando com um profissional, ele falou, você precisa tirar um momento do seu dia que seja 20, 10 minutos, enquanto você está dirigindo, enquanto você está cozinhando, enquanto você está tomando banho, para fazer uma reflexão interna. Para falar, você tá bem, você tá feliz, o que tá faltando para você, porque senão o dia te come e você não consegue parar para pensar. Para pensar em pontos bons, o que eu fiz, se eu fiz alguma coisa, não que só para os outros, mas para mim. O que eu fiz para mim hoje, para eu me sentir bem, eu fiz alguma coisa gostosa que me deixou feliz, algum exercício que eu falei, hoje eu consegui, fiz os 10 minutos lá
do YouTube lá, conseguir fazer lá. Então, alguma coisa que beneficia a minha saúde, o meu bem-estar. Então, eu tenho pelo menos essa regra do meu dia para eu colocar a minha cabeça em dia. E você tem conseguido fazer? Pelo menos isso Que bom. a gente faz. E você, Não é Bru? fácil. Não. É. Você faz também o tutorial do videogame lá? Não, eu gosto de ir na academia mesmo. Ali é onde, sabe, eu me estresso, onde eu tiro toda a carga, onde eu penso, né, o que eu vou fazer no meu dia. E eu gosto de fazer pela manhã. Então, a primeira coisa que eu faço logo cedo, né? Então, eu acabei me adaptando. Então, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana eu faço. E assim, é onde eu me sinto bem. Eu acho que libera tudo que tá preso, ou que você quer às vezes falar e não consegue, né? Então, a atividade física, ela me faz muito bem. E depois que eu descobri essa rotina e me adaptei a isso, eu sinto que se eu parar, é onde está o meu ponto de equilíbrio, sabe? Então, pelo menos 2 vezes, 3 vezes na semana, eu faço atividade, faço bem cedinho, depois eu tomo um banho gostoso e bora trabalhar, né? Levo as meninas para a escola, ou não tá no meu dia de levar, e aí eu já vou ao trabalho, ou eu já começo as reuniões, né, no home, e assim que eu sigo para manter esse equilíbrio. As mulheres são mais cobradas, né? Ou são só cobradas, né? Talvez o homem não seja cobrado disso, mas tem essa cobrança também da estética, da beleza e tudo mais. Sim. E Um padrão que a gente busca, né, se baseando pela internet, pelas revistas, né, tem essa isso coisa mesmo. da própria indústria que tem essa questão da maquiagem e tal. E para vocês, tem essa cobrança? Vocês conseguem, a academia resolve esse problema ou você não liga para isso? Vocês, de uma certa forma, como que isso é para como que vocês encaram essa cobrança que a sociedade tem com relação a isso? Ou o banho da Pamela que resolve, Pamela? Eu acho que eu não ligo muito pelo que cobram. Eu acho que o que eu mesma me cobro já é o suficiente. Entendi, porque mas uma questão de um você interno, se sentir bem, de você sim, estar bem. sim. Se você olhar no espelho e gostar do que Isso, você tá vendo. exatamente Não isso. que seja o meu mundo ideal. Não falando que eu olho no espelho e falo, nossa, Não, e meu, todo que mundo quer gata ser gostosa. saudável. Não. Não, e eu acho que todo mundo se preocupa com si, porque é a sua saúde e tudo mais. Então, mas eu queria saber disso, porque, por exemplo, a Bruna faz visitação. Então, tá sempre na rua, não é fácil. Às vezes a gente no próprio escritório já não dá para comer direito. Exato. Você já não consegue. É bem difícil. Pula muitas vezes o almoço, o lanche da tarde, né? Porque não segue a sua agenda, segue a agenda de quem. E muitas vezes você faz uma programação e não acontece, né? Você pensa, entre o intervalo da visita das 11h30 para a próxima, que é 1h, eu vou conseguir almoçar. Mas não, da 11h30 atrasa, e aí você às vezes tem 15 minutos, e aí você opta, né, em chegar no consultório um pouquinho mais cedo para tentar pegar o médico da ou então faz uma refeição. Não é fácil mesmo. Mas assim, pelo menos o café da manhã, não que deveria ser a única refeição mais importante, mas no meu caso é a mais importante, porque eu nunca sei como é que vai ser o almoço, né? Mas eu sempre tenho algumas estratégias, né? Eu ando com alguma coisinha na bolsa, no carro, enquanto eu tô indo de um consultório para uma visita a outra, eu acabo fazendo no carro mesmo, né? Uma fruta, água, eu tenho uma garrafinha e todo consultório eu sempre lembro, né? Preciso da água. Mas assim, Pablo, chegou a um momento, né? Assim, às vezes eu penso, meu Deus, será que eu fui ao banheiro hoje? Será que hoje eu bebi quantos copos de água, né? Porque é tão frenético isso, né? Só que o home office, ele trouxe esse lado positivo, porque você em casa, né, no meu caso, pelo menos, eu acho que fica mais acessível, né? Eu lembrar que eu tenho que tomar água, tomar a suplementação nos horários certos, né? A refeição, porque exatamente ali você tem um controle maior da sua agenda, né? Agora na rua é um pouco mais complicado mesmo. Eu não tenho essa disciplina, não. Eu tomo água. Não levanto. Não vai tipo 5h30 da manhã pra academia. Não consigo. Entendi. Eu falo que eu acho que eu nasci pra ser noturna. Eu sou quase uma coruja. Nossa, e eu ao contrário. E sabe uma coisa que afetou muito na pandemia? O sono. Né? Muito, porque eu sou uma pessoa que eu gosto, na minha casa a rotina ela encerra cedo, então 8h30, 9h tá todo mundo dormindo.
as meninas e a gente já tá ali, né, assistindo um filme, uma série também, mas normalmente 10 horas da noite, game over, não tem mais Bru, não tem mais nada, né? Só que como elas saíram da rotina, né, e também para elas também, refeição, horário do sono, né, da soneca que é tão importante, de repente não tinha mais nada. E como não tinha tanta queima da energia, né? Porque a criança precisa daquele dia, daquelas atividades, os horários lá em casa começaram assim, 11h30, meia-noite, 1h da manhã. E aí no outro dia eu tinha a obrigação de estar acordada cedo, né? E aí então virou aquela bagunça, né? Até voltar ao normal, né? A gente conseguir voltar à rotina, não foi fácil. E aí acho que engloba tudo, porque daí bagunça a alimentação, bagunça o sono, né? Concentração. Eu, quando não durmo legal, eu fico mais estressada, né? Rende menos. E essa cobrança da mulher, da casa, de deixar tudo organizado, porque na minha cabeça eu já esquematizo tudo pela manhã, o que eu vou fazer até o final do dia, e à noite eu já tô pensando que eu não posso esquecer o lanche do outro dia, de uma, de outra. Aí tem um recado na escola, mandar com a camiseta tal, sexta-feira é carnaval, não esquece a fantasia. Quantas vezes eu saí e voltei lá na escola para levar o que eu tinha esquecido de colocar na bolsa, né? E aí, né, não ia deixar a criança sem uma boneca, o que era o brinquedo do dia, né? Ou uma fantasia, né? E eu acho que tudo envolve a concentração, o descanso, esse equilíbrio, né? Físico e mental que a gente precisa ter no dia a dia, né? E como que é para vocês serem líderes numa empresa, a nossa empresa, ok, mas como que é isso para vocês fazerem parte de uma liderança feminina? O que isso significa? Como que é gerir pessoas, sendo vocês, sendo mulheres, dirigindo mulheres? Como que é? Vocês têm consciência de que vocês podem estar exercendo um papel de inspiração para alguém que está ali trabalhando agora e está começando o mercado de trabalho? Como que é para vocês? Vocês têm essa consciência? Como que é para vocês lidar com pessoas? Contem aí, fala aí, Pâmina. Você já tá com uma carinha de quem vai falar. É muito complicado, que eu vejo assim a importância que você tem de ser inspiração para outras pessoas. Então você fica aqui, eu não posso errar. Eu não posso errar. A gente sempre tem que fazer pensando que é o exemplo, que é o exemplo, quem tá o exemplo interno, Sim. é o exemplo externo. Mas você se dá essa cobrança ou você sente que estão te cobrando isso? Não, eu acho que a cobrança é natural. Sim. E para a mulher, eu acho que ela tem um ponto a mais. Porque a gente vem, né, não muito há tempo atrás, que o cargo mais importante era o do homem, né? Isso dentro de casa também, isso é muito legal, né? A gente estava falando do meu marido, da família que ajuda, e ter isso dentro de casa, de mostrar o seu trabalho é importante, mas o meu também é. Sim. De dar o espaço. Eu fico com as meninas para você ter o seu tempo da reunião, essa troca, que muitas não têm. Só porque eu ganho mais, eu digo homem, então o meu trabalho é mais importante que o seu. E eu acho que isso vem mudando e a mulher vem mostrando que ela pode tanto quanto, competir tanto quanto. E eu falo, você falou, essa cobrança é sua, eu acho que é uma cobrança mesmo da sociedade, né? Fala, olha, te dei um cargo, você é exemplo para outras mulheres, então você sente uma cobrança de mostrar que eu posso também. Eu posso tanto quanto qualquer homem, qualquer outra mulher. Não eu só por ser mulher eu sou menos que alguém. Sim. Então isso é muito importante, é difícil tanto quanto, eu acho que não tem diferença em relação ao grau de dificuldade de você dirigir pessoas, aconselhar pessoas, o trabalho é o mesmo, e a gente mostra o quanto que a gente pode se dividir, tendo essas múltiplas funções que a gente carrega. E a gente ainda tem um agravante, né? Porque muitas vezes a empresa ela não contrata ou não tem um cargo de liderança, né? Uma mulher, porque pensa que ela vai engravidar, como é que a empresa vai fazer, né? Para suprir aquela licença ali de 4 meses, né? Daí depois a gente tem ainda, se estende um pouquinho na licença maternidade, como é que a funcionária, né, mulher vai voltar ao trabalho amamentando. Então tem tudo isso, né?
e ter a oportunidade, eu acho, né, de ter essa liderança, né, a gente vê pela empresa que a gente trabalha hoje, os cargos, né, hoje a gente tem mulheres, né, na liderança, o meu time só de mulheres, então eu não sei se é mais fácil, porque a gente se entende, e aquela questão, né, a gente pensa muito O parecido, hormônio e tudo que rola. sim, mas eu me cobro muito, né, porque muitas vezes eu vou participar de alguma reunião, ou eu vou acompanhar uma delas em alguma visita, e aí sempre vem, a minha coordenadora, a minha líder vem junto, né? E aí quando é um proprietário, eu fico pensando, eu falo, ai, será que ele vai me receber bem? Porque quando vê que é uma mulher, como é que vai ser isso, né? Então tem toda essa questão, mas eu não me sinto pressionada e me sinto bem, me sinto confortável, e eu acho que a gente tem essa capacidade, né? E não é só a capacidade de controlar tudo isso porque somos mulheres, mas porque a gente tem a capacidade técnica, né? Então, assim, para quem deseja e quer ir além, eu acho que o céu é infinito. E vamos falar do time de vocês, não precisa falar nome de ninguém, eles não vão saber, imagina. Tá bom. Mas assim, e o que vocês sentem deles? Você acha que as meninas, como que elas se sentem lideradas por uma mulher? Elas procuram vocês para falar, se aconselhar e tudo mais? Ou é uma coisa assim, bem tranquila, bem fluida e vocês nunca repararam nisso? Não, eu tinha um certo receio de passar confiança, né? Porque antes elas eram regidas por um homem, e daí eu falei, bom, vamos lá, né? Se eu preciso passar que elas confiem em mim, Não vou aliviar só né? porque Não. Confiem em mim, e eu quero dar abertura para explorar o potencial de cada um, né? E elas terem abertura de poder trazer novas ideias, qualquer coisa, porque eu acho que todo mundo tem algo para agregar. Então, elas se sentirem à vontade de poder compartilhar comigo, porque existe, né? Sempre existiu aquele negócio, o chefe. Eu tenho aquele tabu do chefe, não vou falar porque é o chefe. Eu nunca criei, eu acredito, né, que eu nunca criei isso com elas, né? Somos companheiras, estamos num bem prol do comum, mesmo objetivo, prol né? do mesmo objetivo, exatamente. E a gente precisa trabalhar junto. Sim. Independente de eu ter o cargo de supervisora e ela de analista, que for, vendedora, cada um tem a sua função em si, mas se a gente não se unir para ir no objetivo em comum, não dá certo. Então, Você acha que tá muito mais ligado à questão da responsabilidade, propriamente dito, essa questão dessa liderança e tal, porque cada uma tem o seu papel e o seu papel é aquele, e do que alguma coisa mesmo assim envolvida nessa questão de tipo, agora é a Pam, né, é uma mulher, então vai ser mais fácil. Não, é tipo, cada um no seu quadrado e todo mundo precisa fazer a sua parte para que aquilo funcione. eu acredito que sim, é o que eu tento passar para elas no dia a dia. Eu acho que cada um tem a sua função e a gente está aqui para se ajudar e ir atrás do mesmo objetivo. Não, não que vai ser mais fácil, não. Pode ser mais fácil por outras questões mais pessoais, essas questões que a gente falou da mulher, de hormônios, que tem períodos que fica mais sensível, e a mulher, ela tende a ser um pouco mais compreensiva a alguns pontos, principalmente envolvendo a saúde da mulher. Então você entende a outra mulher, você sabe exatamente o que ela está falando ali. Sim. E é o que ela está passando, então eu acredito que fica até numa zona mais de conforto. Entendi. E o Bruna, por exemplo não, né? Mas assim, a gente tá entrando nessa questão profissional, né? Da mulher no mercado de trabalho e tudo mais. E a gente sabe que tem toda uma indústria, tem todo um aparato aí. Como que vocês enxergam isso? Eu acho que isso é feito de uma forma a ser é exploratório com responsabilidade? É uma coisa que está largado? Como que vocês encaram a maneira com que a mulher é vista também pelas empresas e aquilo que é direcionado a vocês? No nosso mercado é mais fácil, né? A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso antes, Pablo. O mercado magistral, até no curso, né, Pamina, quando a gente cursou farmácia, né, era um momento, né, era uma classe 80%, 90% de mulher, né?
Então, o mercado, por fazer a especialidade da ginecologia, né, eu também costumo perceber essa separação, sabe? Eu percebo ali pelo menos uns 70% de Mais mulheres, isso. Assim como eu faço urologia também, Uhum. e assim, acho que eu visito 2, 3 mulheres que são urologistas, o restante é tudo homem, né? Mas eu penso que assim, hoje as empresas elas estão muito mais maduras com relação a cargos, né? E essa questão de ser mulher ou não. Eu acho que hoje eles olham sim pela capacitação da pessoa, né? Pelo que a pessoa tem a agregar, né? Claro, tem sim algumas empresas, como a gente estava comentando, Uhum. que precisa, né, ter uma cota, ter essa exigência Exigência. para ser cumprida, né? Porque sim, Senão não algumas vai fazer. empresas Uhum. tem essa questão, né, de Vai ter um quebrar esse tabu, homem, né? quebrar esse tabu, exato. Mas eu acho que nosso momento, a nossa realidade, né, ela favorece mais. Então eu não sinto, né, que eu talvez não tenha aceitação ou que eu tenha mais dificuldades por ser uma mulher líder, né, ou porque eu vou competir com vários homens na empresa para assumir uma determinada área, um determinado setor. Eu não me sinto pressionada por conta disso, mas ainda assim a gente encontra muito isso, né? E aquilo que vocês acham que as empresas elas enxergam assim as necessidades das mulheres no sentido de produto mesmo, vai? Porque a gente tem coisas que são femininas, são feitas para a mulher, né? E a gente até vai entrar numa questão aqui interna nossa que a gente tem aqui, mas assim, né, de ser ali rosinha, sabe? Isso que eu quero dizer. Como que vocês enxergam isso? Vocês acham que o mercado ele realmente acompanha isso que vocês estão vivendo? Porque a mulher vem cada vez Ah, eu mais. acho que sim, porque a gente gasta mais, né? A gente, É. a A gente olha questão. muito para essa parte, eu acho, de produto, né? Ah, um é para tipo de pele, o outro é para o corpo, o outro é Sim. para o pé. O homem não, o homem se passa algum creme ou faz alguma Fosse o coisa, dia inteiro, melhor ainda. Se A for mulher não, um que né? serve multiuso 5 em É, 1 é Isso melhor que é o ainda. melhor, essa é a verdade. a A gente olha questão essa da cor, tendência. pensando em visão, pra mim não me incomoda. Uhum, Aquele negócio de tabu, a mulher usa rosa, homem usa. Não, Isso pra uhum. mim não me incomoda em nada. Eu acho que são cores que despertam, não que elas titulam algo. não. Eu me agradam em ponto, não tenho nada contra ou a favor em relação a titulações de cores. Porque para mim não tem significado nenhum. Mas eu acho que sim, que tem, cada vez mais eles estão entendendo, né, que precisa aumentar o know-how de produtos, porque existem pessoas diferentes, que têm necessidades diferentes, nem sempre o fenotipo de uma mulher determina que ela vai ter estrias, então vamos fazer só para estrias, ou vamos ter só celulites. Então a gente sabe que a mulher tem todos isso, precisa tudo ser tratado, porque Uhum. ninguém quer ter uma aparência feia, né? Que igual a gente falou, aquele negócio de se olhar no espelho. E eles, cada vez mais eu vejo o mercado trazendo coisas diferenciais, Sim. mais personalizadas, e isso me agrada muito, né? Então quer dizer que tem um dedo de uma mulher ali. Sim. Tem um dedo de uma mulher ali. É engraçado, até uma farmácia que é coordenada, né, que é a proprietária ali, uma mulher de um proprietário homem. Eu percebo essa diferença, porque tem sempre um lado mais feminino, algo assim mais chamativo, com Sei. mais cores, né? E normalmente para o homem mais tranquilo, né? Ah, tudo bem, ah, não precisa de tanta cor, né? Então eu percebo isso no dia a dia, é E engraçado. sobre isso, que eu queria dizer também, assim, a gente tem hoje no nosso mercado esmagadoramente o número de mulheres assim é muito superior. A gente tem um dado que é de 70%, né? E por que vocês acham que tem tanta mulher que escolhe a nossa área, a área de saúde tem tanta mulher? Por que isso? Porque a gente vê até algumas especialidades que vocês falaram, né? Uhum. Que a gente tem uma predominância muito grande. Não é pelo número de habitantes, né, de pessoas mulheres, mas o que vocês acham que venha? Por que vocês escolheram a área de saúde? Porque vocês duas também escolheram a área de saúde. Por que vocês acham que tem essa predominância, assim? Porque É o que a gente estava comentando no início, né?
que, na minha visão, eu acho que a área da saúde, igual a Bruna falou, né? No meu andar lá da faculdade, a gente tinha farmácia, enfermagem, psicologia e nutrição, se eu não me engano. E era muita mulher, muita mulher. E eu acho que essa área da saúde, né? Tirando a medicina, que tem, já não tem, não entra, não entra tanto, mas ela é Mais bem dividida, dividida, é bem Uhum. dividida. Mas essa outra área que gera um pouco mais do cuidado, então acho que vem mais o fundo afetivo, que lembra a mãe. Então eu acho que desperta mais na mulher, não que não desperte no homem, mas desperta muito mais na mulher do que no homem. Por isso que a gente vê nas faculdades dessas especialidades um número maior de Sim. mulheres do que de homens, porque quer cuidar. Eu entrei, na verdade, na área da saúde exatamente isso. Eu estava meio perdida, sabia que eu queria alguma coisa nessa área. Aí, conversando, eu quero ser enfermeira porque eu quero cuidar dos outros, adoro estar lá cuidando, não tenho medo, não tenho de feridas e sangues, essas coisas que tem gente que não gosta. Para mim, não tenho problema nenhum. Então, eu falei, eu quero ser enfermeira. Aí minha mãe falava, não, calma, vamos pensar Vamos avaliar novamente em relação a isso. Existem outras áreas. Ela falou, ela falou, tenho medo porque a enfermagem vai te levar para um mundo muito diferente, uma dedicação muito diferente, com um fuso horário fora do habitual de muita gente. E eu queria que você explorasse outras oportunidades que podem também te levar nessa área de cuidado e tudo mais. E eu fui conhecer a farmácia. E me interessou porque ela é muito abrangente. Ela pode te levar para a clínica, para o hospital, para trás do balcão, para a parte administrativa. Então, ela te dá um know-how muito gigante de oportunidades. Falei, então é isso que eu quero. Porque ainda não sabia o que eu queria, então eu falei, é essa que eu quero. Não é? É isso mesmo. Tanto essa questão do cuidar, né? Assim, em casa é muito nítido isso. Se uma delas está se sentindo ou machucou, ou sentiu uma dor, elas sempre olham, né, para a mãe, assim, mãe, o que eu posso fazer? Mãe, eu posso tomar alguma coisa? Mãe, me dá alguma coisa. Então, eu acho que tem tudo a ver com nosso instinto que está dentro da mulher, assim, sabe? Escolher a área da saúde, pensando nisso, né, no cuidar, no estabelecer a saúde, no que eu vou promover, né? Eu pensava muito, eu não sei o porquê, eu pensava muito no medicamento e o que eu não sou e não gosto de tomar muita coisa. E também não sou a favor de ficar, toma isso, só isso aqui, toma mais um pouquinho, né? Não gosto dessas coisas, mas saber o que era o medicamento, para que servia, nossa, eu não sei, mas tinha um negócio dentro de mim que. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu tava na dúvida em fazer química e farmácia. Mas aí, quando eu olhei a grade do curso de farmácia, e aí eu pensei nisso, no hospital, né, no cuidar e tal, foi quando eu decidi fazer farmácia. Muito engraçado. Mas eu tinha isso, né? Se eu tomar esse medicamento, o que vai acontecer? Né? Na época, frequentava muito a casa da minha avó, e já era uma senhora, e tomava muito medicamento, e eu olhava aquele monte de remédio, né? Eu falava, meu Deus, mas por que tudo isso? E aí eu pensava, né? Um não interage com o outro, um não atrapalha o efeito do outro, né? E aí eu acho que isso que levou, sabe, a pensar no curso, mas principalmente no cuidar, no favorecer alguma coisa, né? O que o meu conhecimento pode ajudar na saúde, o que pode melhorar no dia a dia. Legal. Pensei muito nisso. E eu sei, né, que a gente se conhece, evidentemente, mas a trajetória da Pamela não foi sempre para isso que você faz hoje, né? Você tem uma trajetória que mistura aí diversas atuações, então você também vai saber do que eu tô falando, mas a gente tem muita mulher, né, no nosso setor, como a gente vem falando, e tem muitas que optaram por empreender. Então, as farmácias de manipulação que a gente tem contato diariamente são feitas e construídas por mulheres, e elas constroem de uma maneira, assim, muito significativa, brilhantemente, né? Tem mulheres que estão fazendo, assim, coisas super importantes para a saúde das pessoas, dentro da personalização, da medicina personalizada, das médicas também. Como que vocês veem isso? Vocês também sentem essa felicidade dela? Vocês ficam assim, pô, bacana, né? A mulher fazendo isso, porque mais a Bruna que vai lá e tem contato, como que é a cabeça delas? Assim, você vê que elas também estão realizadas, super difícil para elas também.
É difícil porque tem essa questão, né, do conciliar, Uhum. mas é nítido como tem, né, farmacêuticas normalmente, é bem comum o proprietário da farmácia, né, ser o farmacêutico. Eu percebo que, assim, quando é homem, ou era algo que o pai, o avô construiu Sei, de herdou. anos, Uhum. isso, e ele foi seguindo Foi só passado por gerações. essa geração. Mas também, e pelo lado da mulher, eu vejo muito esse lado do empreendedorismo, né? Inclusive, a gente teve uma reunião com uma proprietária no ano passado, uma farmácia do Nordeste, e eu fiquei impressionada com o tino da farmacêutica proprietária, sabe? O Uhum. orgulho que ela tinha de estar construindo aquele império. E eu não sei se é muito do emocional, né? Porque somos, né? Não tem como negar, a gente quer tornar isso um pouco diferente quando a gente está num cargo de liderança, mas a mulher, ela olha e sente e tem todo o lado mais emocional, né? O afetivo, a gente se emociona quando é aniversário do filho, da filha da nossa visitadora, da nossa Uhum. representante, a gente, Sente né, quer que ela mais. Uhum. participe de uma festinha da escola, né? E nessa reunião, essa proprietária, né, essa colega, nossa, ela falava tanto assim do lado empreendedor dela, o que motivava, né, o que ela fazia para motivar o time dela e assim a farmácia, né, você participou também da Participei. reunião, né? Uhum. O quanto ela cresceu e o quanto ela buscava o crescimento em 2021, né? E hoje eu sigo no Insta e eu fico assim impressionada, porque ela não para de fazer curso, Uhum. é um atrás do outro, né? E, inclusive, eu tenho algumas amigas, né, porque passaram de colegas, assim, né, de trabalho, de cliente, mas para a vida Sei. pessoal. E também com filhos, né, e também com essa rotina louca. Porém, nesse ramo, né, ainda mais sendo as proprietárias, elas conseguem ter um pouco mais de flexibilidade, Uhum. né? Então, talvez tenham encontrado um caminho, porque quando você tem um cargo onde você precisa ir ao escritório todos os dias e você tem um horário, né? Inicia às 8, finaliza às 18, fica muito mais complicado de você ter essa flexibilidade, né? E nesse lado, como proprietária, ela pode sim dar uma pausa no meio da tarde, levar um filho numa Uhum. aula de natação, por exemplo, né? Então, esse lado da família, né, de estar ali à disposição dos filhos, né? E esse lado empreendedora dela me chamou a atenção de uma tal maneira, né? E hoje eu observo quando eu vou visitar uma farmácia, até mesmo no consultório, porque tem grandes médicas hoje que têm esse lado, né, de replicar, de crescer, de ter algo a mais. Mas eu não sei se ainda o lado financeiro, o ganhar ainda fica muito mais com o homem do que para a mulher, mas ao mesmo tempo eu vejo muito essa questão do lado empreendedor da Da mulher, mulher, né? sim, sim, e querendo buscar, sabe? Eu preciso crescer, eu almejo em tanto tempo ter um cargo diferente, ou eu almejo que a minha farmácia tenha 2, 3 filiais. É bem importante esse lado da mulher. E eu vejo também que as coisas vêm dando certo, né? Porque você Sim. pega o nosso mercado magistral de 5, 10 anos atrás e como ele está hoje, e muito, né? Se não a maioria esmagadora é por conta dessas mulheres empreendedoras que foram lá e falaram, não, vou fazer e fizeram, estão fazendo, né? E, e até a gente está falando sobre isso até porque dentro da nossa empresa também é uma coisa muito latente essa questão da mulher, essa preocupação, esse olhar para junto da mulher. A gente tem um conceito muito forte aqui dentro da nossa empresa, que é o conceito feminino, que a gente tem coisas muito direcionadas e voltadas para a saúde mesmo, de fato, da mulher, coisas que antes era muito sofrido, né, para a mulher fazer um tratamento, e agora a gente tenta, de uma certa forma, a empresa, tenta amenizar ou tornar isso o menos traumático possível dentro da saúde feminina. E para vocês, assim, a gente ter mais. A gente já teve aqui falando sobre sexualidade feminina, a gente Uhum. falou um pouco sobre o Alprostadil, que trabalha na excitação e tudo mais. Mas para vocês, assim, é um orgulho e é mais fácil ter essa linha de produto, assim, de a gente trabalhar com esse perfil, assim, torna também o dia a dia de vocês mais fáceis, assim, porque vocês vão falar de coisas que vocês, não sei se vocês usam, mas vocês vão falar que vão usar, que usam, claro que usam, mas assim,
É mais fácil, né? Quando você faz uma coisa direcionada, trabalhar com um produto que seja direcionado para vocês, né? É bem mais fácil. Mais fácil. É E bem muitas mais vezes a gente fácil. utiliza, né, e também dá o Sim. nosso depoimento, né, nossa experiência. Uhum. Mas assim, falando pelo lado, né, das visitas aos ginecologistas, a gente tem, pelos produtos, né, pelo nosso portfólio, a gente tem duas frentes, né? Que é a parte da estética, onde a Uhum. gente quer algo que vai além, que quer agregar na beleza, e a gente tem o lado do tratamento, né? Então, eu especificamente, quando eu visito o médico e o feedback é muito positivo com relação àquele medicamento, né? O que pode trazer para aquela paciente em qualidade de vida, né? Ela tinha um estado e passou a ter outro quando utilizou determinados Uhum. produtos, né? A gente tem aí muito forte a endometriose e só as mulheres que passam por isso, né, podem dizer o quanto difícil é seguir com o dia a dia, né? Inclusive eu tenho uma amiga, graças a Deus hoje ela tá bem melhor porque pôde fazer um tratamento e na semana em que ela estava no período da menstruação, ela não podia trabalhar porque ela tinha dores tão fortes que ela tinha que ficar de cama, sabe, deitada, né? Então, quando eu visito o médico e ele dá um feedback positivo, né? Olha, a paciente utilizou e depois de tanto tempo se sente outra pessoa, né? Ou ela estava tentando engravidar e não conseguia, e aí tá grávida, né? Então, é muito gratificante, é muito legal, porque a gente se coloca no lado dela e a gente sabe o quanto é difícil. Né, tudo isso, porque você imagina toda uma rotina, enfrentar um trânsito ir de um lado para o outro, e é bem naquela semana que você tem cólica, que você tem dor de cabeça, então, assim, falar desses produtos, não só do lado da estética, né, mas esse lado de tratamento é muito gratificante. Eu sinto um prazer bem. E quando chegou ao processo feminino foi engraçado, né? De abordar isso com os clientes, né? Que é um assunto que gera muito tabu, né? Gera um tabu. E eu tive a oportunidade de dar alguns treinamentos, Mas, né? Pamela, Oi. eu te interrompi, mas para vocês, porque eu acho que nem sei se todo mundo que está vendo ou ouvindo a gente sabe do que você está falando. O que é o Prostadio? Por que ele é um tabu? Ele é um tabu porque ele estimula a sexualidade feminina, né? Uhum. Então, ele é um dos produtos da Fagron, que é para utilizar tanto para homens como para mulher, cada um tem o seu modo de aplicação, o seu aplicador em si, e ele é para aumentar o libido da mulher, e essa parte da sexual da mulher não é tão falada. Não. Hoje em dia, Sim. se você pensar, hoje em dia não se falar disso, por que a Sim. mulher não pode ter prazer? Né? Uhum. Por que isso... Ela não pode buscar ajuda, Não né? pode buscar ajuda, não pode falar, não consigo, não sinto nada. Então, ainda isso não é falado, ainda a gente não vê tão explícito na mídia. A gente vê bastante propagandas de homens para homens, mas para mulher não. Não tem. Porque eu acho que para mulher não, para o homem ele precisa daquilo, né? Para mulher já não. Então, é só muito pessoal. Mas ela precisa sim. Faz toda a diferença na vida dela. Bacana. E se alguém quiser ver, né, saber mais sobre essa Isso, questão, exatamente, não entrei a entra lá fundo. no canal do YouTube, tem a doutora Camila, ela falou bastante, tem lá 1 hora ela falando sobre essas questões do tabu e tal. Exato. Eu queria saber que, assim, isso conta para vocês fazer parte de uma empresa que tem essa preocupação, que a gente tem um conceito, isso aí influencia? Não, eu fiquei muito orgulhosa quando saiu. Sim, Falei assim, ó, eu falava com orgulho, eu falava, agora a gente O cara vai pode. falar, Vamos lá, sim. gente. A gente pode também sentir prazer. Quem não tem dificuldade, existe tratamento, existe possibilidade para você também sentir o prazer no seu ato sexual. Então, isso foi um marco, assim, que eu achei muito legal. Falar, olha que legal tá dentro desse universo, participar disso. Trazer Muito alternativas, né, para a mulher, porque muitas vezes ela passa no ginecologista só para fazer aquele exame de rotina, só né? para checar se a tudo última ok. coisa que ela vai falar. Sim. Uhum. E se a médica não dá corda para puxar esse assunto, né? Você se conhece, você sabe o quanto importante é isso, precisa de algum produto, né? E a mulher, ela, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Porque exatamente tem ainda
essa dificuldade de falar, né? Eu acho que dentro da casa, né? Hoje, a gente, com certeza, na nossa geração, né, quando as nossas filhas estiverem mais velhas, a gente vai ter a consciência de falar melhor, explorar melhor esse assunto, mas não é um assunto fácil, né? Algo que a gente conversa em casa, né? E aí, mesmo indo ao médico, que é ali uma oportunidade de falar, né? Não acontece. Mas, se a médica tem o conceito, ela conhece, né, como a gente pode levar essa oportunidade de ter um diferenciado, né, com esse produto, ela vai instigar na paciente. Tá tudo bem? Ó, porque eu tenho um produto, eu conheci da empresa tal, funciona assim, assim, assado. Tá tudo bem, tá tudo certo. Ela vai questionar se para a paciente também não seria o momento de utilizar aquele produto, né? Eu tenho Então, muitas que acham até que é normal. sim. É normal, tá tudo certo. É, exato. Não é. Então, é bem legal. É legal ao lado da paciente, né? É legal e importante para a médica, né? Porque, né, no contexto, assim, não temos tantos lançamentos na ginecologia. É sempre voltado mais para essa área de tratamento, né? De algumas patologias, algumas doenças. Então, algo diferente, né? E marcou realmente. E é engraçado porque às vezes a médica, Bruna, o nome daquele produto, aquele que você trouxe, até me mostrou a caneta, o dispositivo no estojinho e tal, né? É engraçado e é legal, bem interessante. Enfim, a gente tem um portfólio bem grande, assim, de coisas que vão de encontro, não necessariamente seja nesse nível de tratamento, como a Bruna falou, que às vezes tem até uma questão estética, mas que vão de encontro com essas ansiedades aí, esses anseios, né? Não ansiedades, anseios que as mulheres têm, que pode ajudar a Bruna 5 horas da manhã na academia, a obter o resultado que ela quer, Sim. ajudar a Pamela na hora de se desligar no momento dela e tudo mais. Tem alguma coisa que eu não falei, eu não perguntei, vocês queriam que eu tivesse perguntado? Acho que não lembro Não? agora de Nossa, a gente nada. conversou de tanta coisa, né? Foi tão. Fala assim, se você tivesse me perguntado isso, não? Então, beleza. Não tem, ué. Consciência. A gente deixa pra próxima. Tá. Eu queria que a gente sempre termina, eu tô chegando ao fim, e a gente sempre termina aqui o nosso encontro com vocês, ou quem tá aí do lado de vocês, deixando uma mensagem, alguma coisa que vocês queiram falar, direcionado para alguém, ou vocês querem falar para pessoas para as meninas que estão começando a se preocupar que faculdade que eu vou fazer, ou que já estão trabalhando, enfim, que almejam algum progresso, ou até os homens, sei lá, o que vocês quiserem. Eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem falar, evidentemente, falar aqui para a câmera, e o pessoal que está nos ouvindo vai ouvir, não vai ver você, mas vão sentir. Então, fala aí, Pamela, tem alguma coisa, uma mensagem que você possa deixar para quem ficou ouvindo a nossa conversa e assistindo a gente hoje? Claro, primeiro eu quero agradecer por escutar a gente até o final aqui. E eu quero que vocês acreditem mais em vocês mulheres, ou até os homens, acreditar no potencial de cada um, ir atrás, né? Eu posso ir atrás do que eu quero, explorar outras áreas para se encontrar, né? Isso foi muito diferencial para mim, explorar outras áreas para ver exatamente o que eu queria. Isso faz toda a diferença. Antigamente falava de criar raízes, mas eu acho que o explorar o mercado, o seu potencial, outros cursos diferentes daquilo, te dá uma visão diferente, é acreditar em si, ir atrás, você pode, você consegue, e a gente vê aí, somos exemplos disso, e eu tenho exemplos, né, que eu sigo, que eu vejo que tanto a mulher como o homem, mas hoje eu enfatizo a mulher, que ela pode sim, ela pode ter família, ela pode ter filhos, ela pode ser mãe, ela pode ser empresária, ela pode ser o que ela quiser. Então, a gente está aí para provar que a gente pode muito. Nossa, depois disso, O que né, você vai falar agora? Meu Deus do céu, né? Te vira agora, te vira aí, falar o que você vai falar. Eu também gostaria de agradecer, né? Foi uma manhã bem gostosa, um bate-papo bem interessante, né? Falar de tudo isso, né? E essa mulherada, o que a gente pode ajudar. Eu acho que assim, a gente tem a capacidade, nós somos capazes, né? A gente pode ir muito além. Então, é seguir nos seus sonhos, nos seus objetivos, né? Como a Pamina colocou, muitas vezes a gente se pressiona, né? E não sabe o que vai vir
se a gente opta em não ter um filho, né? Será que a gente vai conciliar o profissional com o pessoal? Dá sim, é interessante, eles se complementam, faz parte, né, da vida. Então, assim, siga o caminho, siga a sua consciência tranquila, que dá para atingir, independente, se é uma empresa que busca mais homens em cargos, a gente não tem que ser pressionada negativamente quanto a isso, né? Tem que ir além, seguir os sonhos, e a gente tem muita capacidade para isso. É isso. Muito que bem. Se alguém quiser de casa, né, evidentemente, vocês que assistiram e gostaram, comentem, deixem algumas perguntas se vocês quiserem. Vocês podem acompanhar esse episódio e os outros também, quando vocês quiserem, com @fagrãobrasil, nas redes sociais, no Instagram também, @fagrãobrasil. O site é www.fagrão.com.br, caso vocês queiram saber alguma coisa de algum produto que a gente citou aqui. E meninas, antes de vocês, a gente falar tchau, como que encontram vocês na rede social? Se alguém quiser perguntar, quiser mandar currículo, o que faz? Então, como que encontra você, Pamela? Nas redes. Nas redes eu tô no Instagram com @Pamina_Fagron. Aliás, Pamina, se colocar só vai aparecer o meu, então fiquem sossegados. E também fiquem à vontade de explorar o Instagram da Fagron Genomics, que é @FagronGenomicsBR, que também tem lá sobre as curiosidades dos testes que a gente traz aí de novidade, e estamos aí à disposição. E você, Bruna? E o meu é @Bruna Castanhari, também fico à disposição, né? Se quiser saber um pouco mais de como é o dia a dia da visitação, como que a gente lida, né, com esses assuntos, empreendedorismo, como iniciar um trabalho, né, de visita, então eu também estou à disposição. Então tá bom. Pamela e Bruna, muitíssimo obrigado por vocês virem aqui, falarem tudo que vocês falaram. É muito importante e fico feliz que tenham sido vocês que vieram fazer isso aqui no nosso encontro. E é isso, então. Tchau, obrigado. Tchau para vocês. Tchau, pessoal. Obrigada, Pablo.